Você já teve a sensação de que algo mudou no silêncio? Como se, sem qualquer mensagem, sem qualquer explicação e sem qualquer contato aparente, uma energia diferente tivesse começado a se mover nos bastidores da sua vida. Talvez isso esteja acontecendo exatamente agora. Talvez exista alguém que ocupa um espaço profundo dentro da sua alma e que neste exato momento esteja atravessando um processo interno que você não consegue ver. Carl Jung acreditava que algumas conexões humanas ultrapassam a lógica comum e alcançam regiões muito mais profundas da psique. E quando duas almas se encontram em um nível verdadeiramente significativo, acontecimentos invisíveis começam a acontecer muito antes de qualquer movimento visível surgir. Mas e se eu te dissesse que existe uma possibilidade ainda mais intrigante? E se o coração da pessoa que você não consegue esquecer tiver acabado de tomar uma decisão poderosa sobre você? Uma decisão que poderá alterar completamente a dinâmica dessa conexão. Antes de tirar qualquer conclusão, permaneça comigo até o final, porque aquilo que Jung compreendeu sobre os vínculos da alma pode revelar algo que você jamais havia considerado. Durante grande parte da vida, somos ensinados a acreditar que decisões importantes acontecem apenas no plano racional. Pensamos que alguém escolhe amar, esquecer, voltar ou partir através de uma análise consciente. Mas Jung observou algo diferente. Ele percebeu que muitas das decisões mais transformadoras da existência começam nas profundezas do inconsciente, muito antes de chegarem à superfície da mente. É por isso que tantas pessoas sentem mudanças sem conseguir explicá-las. De repente, alguém que parecia distante começa a pensar constantemente em outra pessoa. Sonhos se tornam mais frequentes, memórias retornam com intensidade inesperada, emoções antigas despertam sem aviso, e aquilo que parecia encerrado começa a pulsar novamente. Quando o inconsciente inicia um movimento, a consciência inevitavelmente acaba sendo arrastada na mesma direção. A questão não é se isso acontece. A questão é quantas pessoas conseguem perceber quando esse processo está em andamento. Talvez exista uma razão pela qual você encontrou este vídeo exatamente hoje. Talvez exista uma razão pela qual essa pessoa continua ocupando seus pensamentos, mesmo depois de tanto tempo. Jung acreditava que certas conexões funcionam como espelhos da alma, revelando partes ocultas da nossa própria essência. E quando isso acontece, a separação física não significa necessariamente uma separação emocional ou simbólica. Muitas vezes, enquanto uma pessoa acredita estar seguindo em frente, outra está travando uma batalha silenciosa contra sentimentos que jamais conseguiu compreender completamente. Existe um momento específico em que a alma deixa de fugir daquilo que sente. Um momento em que o coração para de resistir. Um momento em que a verdade emocional se torna impossível de ignorar. E quando esse instante chega, uma decisão poderosa começa a nascer dentro do indivíduo, mesmo que ninguém ao redor perceba. O mais fascinante é que grandes transformações raramente anunciam sua chegada. Elas acontecem em silêncio, como uma semente crescendo sob a terra antes de romper a superfície. Talvez você esteja procurando sinais externos, enquanto a verdadeira mudança está acontecendo internamente na outra pessoa. Talvez ela esteja revendo escolhas, revisitando memórias e enfrentando emoções que tentou esconder durante muito tempo. Jung dizia que aquilo que reprimimos não desaparece. Pelo contrário, continua influenciando nossa vida até ser reconhecido conscientemente. E quando sentimentos profundos finalmente emergem das sombras, eles carregam uma força capaz de transformar destinos. O que parece uma simples lembrança pode ser, na verdade, o início de um despertar emocional.
O que parece distância pode esconder um processo interno que está prestes a atingir um ponto decisivo. Por isso, permita-se ouvir esta mensagem com o coração aberto. Não como uma promessa vazia, mas como um convite para compreender algo maior sobre os mistérios das conexões humanas. Porque, segundo Jung, aquilo que é genuinamente significativo nunca desaparece sem deixar marcas profundas na alma. E às vezes, quando tudo parece imóvel, os movimentos mais importantes estão acontecendo longe dos olhos, dentro do coração de alguém. Talvez a decisão que essa pessoa acabou de tomar ainda não tenha se transformado em palavras. Talvez ainda não tenha se tornado uma ação concreta. Mas se existe uma verdade que atravessa toda a psicologia junguiana, é esta. Aquilo que nasce nas profundezas da alma sempre encontra uma forma de se manifestar no mundo exterior. E o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a maneira como enxerga essa conexão. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite muito especial. Se esse tipo de conteúdo toca profundamente a sua alma, ajuda você a compreender melhor os mistérios dos relacionamentos, das conexões humanas e dos ensinamentos de Carl Jung, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda este vídeo a alcançar outras pessoas que também estão buscando respostas, cura emocional e autoconhecimento. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos próximos vídeos, onde exploramos os sinais ocultos da alma, os segredos da psicologia profunda e as mensagens que muitas vezes a vida tenta nos mostrar através das pessoas que cruzam o nosso caminho. Agora me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo e qual palavra melhor descreve o que você sente por essa conexão neste momento. Eu leio os comentários e gosto de acompanhar as histórias que vocês compartilham. E agora prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir pode revelar algo que estava escondido diante dos seus olhos o tempo todo. Existe um momento na vida em que algo muda dentro de uma pessoa sem que ninguém perceba. Não há anúncio, não há explicação, não há uma mensagem repentina nem uma declaração inesperada. Apenas uma transformação silenciosa acontecendo nas profundezas da alma. Carl Jung acreditava que os maiores movimentos da psique humana acontecem longe dos olhos do mundo. Enquanto todos observam comportamentos, palavras e atitudes, as verdadeiras decisões estão sendo tomadas em regiões invisíveis do inconsciente. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez o coração dessa pessoa esteja atravessando um processo que ela própria não consegue compreender completamente. Durante muito tempo, ela pode ter resistido, negado sentimentos ou tentado seguir um caminho diferente. Mas existe uma força que se manifesta quando uma conexão toca regiões profundas da alma. Uma força que faz a verdade emergir, mesmo depois de longos períodos de silêncio. Jung observou que aquilo que reprimimos nunca desaparece de verdade. Pelo contrário, quanto mais tentamos empurrar um sentimento para a escuridão, mais energia ele acumula nas profundezas da mente. É como uma corrente subterrânea que continua avançando, mesmo quando a superfície parece completamente calma. Muitas pessoas acreditam que esquecer é uma decisão racional. Acreditam que basta ocupar a mente com outras atividades para apagar aquilo que sentiram. Mas a alma não funciona dessa maneira. Quando uma conexão possui significado psicológico profundo, ela continua existindo dentro da pessoa, influenciando pensamentos, sonhos, emoções e escolhas futuras. Talvez essa pessoa tenha tentado seguir em frente. Talvez tenha acreditado que estava conseguindo, mas algo começou a despertar novamente. Algo que ela não consegue mais ignorar. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas.
O que acontece quando alguém percebe que a pessoa que tentou esquecer continua viva dentro do seu coração? Essa é uma das experiências mais transformadoras da jornada humana. Porque nesse instante, a luta deixa de ser contra outra pessoa e passa a ser contra si mesmo. Jung chamava isso de confronto com a sombra. Não a sombra do mal, mas a sombra daquilo que evitamos enxergar. Muitas vezes, alguém se afasta não porque deixou de sentir, mas porque os sentimentos despertaram medos que não estava preparado para enfrentar. Medo da vulnerabilidade, medo da rejeição, medo da intensidade, medo da própria transformação. E durante muito tempo, esses medos podem parecer mais fortes do que o amor. Mas chega um momento em que a alma se cansa de fugir. Talvez você já tenha sentido isso em sua própria vida. A sensação de que algo permanece vivo mesmo depois que tudo parece ter terminado. Jung acreditava que certas conexões funcionam como símbolos de crescimento interior. Elas não surgem apenas para trazer felicidade ou sofrimento. Elas aparecem para despertar partes adormecidas da nossa consciência. E é exatamente por isso que algumas pessoas continuam pensando umas nas outras, mesmo após longos períodos de distância. Não porque estejam presas ao passado, mas porque existe algo naquela conexão que ainda não foi completamente compreendido. A alma busca significado. E quando não encontra respostas, continua retornando ao mesmo lugar, tentando concluir uma história que permanece aberta dentro dela. O mais curioso é que a maioria das pessoas interpreta o silêncio da maneira errada. Elas acreditam que ausência significa indiferença, que distância significa esquecimento, que falta de contato significa falta de sentimento. Mas Jung nos convida a olhar além das aparências. Nem sempre aquilo que está quieto está morto. Nem sempre aquilo que está distante desapareceu emocionalmente. Existem batalhas que acontecem inteiramente dentro da mente e do coração. Existem decisões que levam meses ou até anos para amadurecer, e quando finalmente amadurecem, produzem mudanças capazes de alterar completamente a direção de uma vida. Talvez o silêncio que você vê hoje seja apenas o espaço onde uma transformação está sendo construída. Se existe algo que Jung compreendeu profundamente, é que o ser humano passa grande parte da vida tentando se tornar quem realmente é. Esse processo recebe o nome de individuação. E durante essa jornada, somos constantemente conduzidos a enfrentar verdades que evitamos durante anos. Talvez essa pessoa esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez esteja percebendo que certos sentimentos não desapareceram. Talvez esteja entendendo que algumas conexões não podem ser explicadas apenas pela lógica, porque existem vínculos que tocam regiões mais profundas da existência. E quando isso acontece, ignorar a verdade passa a exigir mais esforço do que aceitá-la. Imagine uma semente enterrada profundamente sob a terra. Durante semanas ou meses, nada parece acontecer. Quem observa de fora acredita que não existe vida naquele lugar. Mas abaixo da superfície, raízes estão se formando. Estruturas invisíveis estão sendo construídas. Até que chega o momento em que aquilo que era invisível rompe a terra e se torna impossível de ignorar. Jung utilizava frequentemente símbolos semelhantes para explicar o desenvolvimento da alma. As mudanças mais importantes começam escondidas. Primeiro transformam o interior, depois transformam o exterior. Talvez o coração dessa pessoa esteja exatamente nesse estágio silencioso de preparação. Muitas vezes, a alma reconhece algo antes da mente. É por isso que algumas pessoas sentem saudades sem entender o motivo. Sonham repetidamente com alguém sem conseguir explicar. Sentem uma inquietação constante quando tentam encerrar uma história emocional.
A mente procura justificativas, mas a alma está tentando transmitir uma mensagem. Jung acreditava que os sonhos, as coincidências significativas e as emoções persistentes funcionam como pontes entre o consciente e o inconsciente. São sinais de que existe algo importante pedindo reconhecimento. E quando esses sinais se tornam frequentes demais, ignorá-los deixa de ser uma opção confortável. Talvez essa pessoa tenha chegado exatamente nesse ponto. O ponto em que as desculpas já não funcionam como antes. O ponto em que a razão não consegue mais silenciar aquilo que o coração insiste em lembrar. Porque existe uma diferença enorme entre esquecer alguém e tentar esquecer alguém. Muitas pessoas passam anos acreditando que fizeram a primeira coisa, quando na verdade estão apenas realizando a segunda. E a diferença entre essas duas experiências muda tudo. Uma traz paz. A outra produz uma inquietação silenciosa que nunca desaparece completamente. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos conscientemente acaba se manifestando como destino. Essa frase carrega uma profundidade extraordinária. Porque significa que tudo aquilo que evitamos encarar continua influenciando nossa trajetória. Se alguém passou muito tempo fugindo dos próprios sentimentos, chega uma hora em que a vida começa a criar circunstâncias que obrigam essa pessoa a olhar para aquilo que tentou ignorar. O coração não aceita ser silenciado para sempre. A alma não aceita permanecer presa eternamente entre o desejo e o medo. Em algum momento, uma escolha precisa ser feita. E talvez seja exatamente essa escolha que esteja se formando agora. Talvez uma decisão silenciosa esteja amadurecendo dentro dessa pessoa. Não uma decisão impulsiva, não uma emoção passageira, mas algo muito mais profundo. Algo construído por reflexões, lembranças, sonhos e sentimentos acumulados ao longo do tempo. Porque quando a alma finalmente reconhece uma verdade, ela começa a reorganizar toda a realidade ao seu redor para se alinhar com essa descoberta. E quando isso acontece, nada permanece igual por muito tempo. Existe um momento decisivo na jornada emocional de qualquer ser humano em que ele percebe que não está mais lutando contra outra pessoa. Está lutando contra si mesmo. Carl Jung observou que os conflitos mais intensos da vida não acontecem entre duas pessoas, mas entre aquilo que sentimos e aquilo que acreditamos que deveríamos sentir. Muitas vezes, alguém tenta convencer a própria mente de que seguiu em frente, enquanto o coração continua apontando em outra direção. E quanto mais essa divisão interna cresce, mais difícil se torna encontrar paz. Talvez essa pessoa tenha passado muito tempo tentando controlar emoções que pareciam inconvenientes. Talvez tenha acreditado que poderia organizar os sentimentos da mesma forma que organiza compromissos, planos ou responsabilidades. Mas a alma não segue calendários, ela segue verdades. É justamente nesse ponto que surge algo que Jung chamava de encontro com o verdadeiro eu. Durante anos, muitas pessoas vivem guiadas por máscaras. Elas mostram ao mundo uma versão controlada de si mesmas. Demonstram força quando estão vulneráveis. Demonstram indiferença quando estão feridas. Demonstram segurança quando estão confusas. Essa máscara pode funcionar durante muito tempo. Porém, chega um instante em que ela começa a rachar. E quando isso acontece, sentimentos escondidos começam a emergir. Talvez essa pessoa tenha chegado exatamente nesse estágio. Um estágio em que já não consegue sustentar a narrativa que criou para si mesma. Um estágio em que precisa encarar aquilo que realmente sente sobre você. O curioso é que quanto mais importante é uma conexão, mais difícil pode ser aceitá-la. Isso acontece porque conexões profundas despertam transformações profundas. E transformação exige coragem.
Jung acreditava que toda grande mudança psicológica exige uma espécie de morte simbólica, não uma morte literal, mas o fim de uma identidade antiga. Quando alguém percebe que ama, sente falta ou continua emocionalmente ligado a uma pessoa, muitas vezes precisa abandonar crenças antigas sobre controle, orgulho ou autoproteção. E essa renúncia raramente acontece sem resistência. Por isso, tantas pessoas parecem lutar contra sentimentos que, no fundo, já reconheceram há muito tempo. Talvez você esteja imaginando que tudo isso acontece rapidamente, mas os movimentos da alma possuem um ritmo diferente. Enquanto a mente busca respostas imediatas, o inconsciente trabalha lentamente. Ele reorganiza memórias, reinterpreta experiências, conecta emoções aparentemente desconectadas. É como se estivesse montando um enorme quebra-cabeça invisível. E durante esse processo, pequenas percepções começam a surgir. Uma lembrança que aparece sem motivo. Uma música que desperta emoções esquecidas. Um sonho que parece mais real do que deveria. Um nome que surge repetidamente nos pensamentos. São pequenos sinais de que algo está mudando internamente. Jung acreditava que nada que possua verdadeiro significado desaparece sem deixar rastros. Pelo contrário, quanto mais importante foi uma experiência, mais profundamente ela se grava na psique. Talvez essa pessoa tenha tentado seguir outros caminhos. Talvez tenha buscado distrações, novas experiências ou novos objetivos. Mas existe uma diferença entre ocupar a mente e transformar o coração. Muitas pessoas conseguem realizar a primeira tarefa, poucas conseguem realizar a segunda, porque o coração guarda registros que a lógica não consegue apagar. E quando esses registros estão ligados a uma conexão significativa, eles permanecem vivos muito mais tempo do que imaginamos. Existe ainda outro aspecto fascinante que Jung explorou profundamente: a sincronicidade. Ele observou que certas coincidências parecem carregar um significado especial. Não são apenas acontecimentos aleatórios, são eventos que parecem conectados por um fio invisível. Talvez essa pessoa esteja vivendo experiências assim neste momento, encontrando lembranças inesperadas, escutando referências que a fazem pensar em você, sentindo uma presença emocional difícil de explicar. Quando a alma tenta chamar nossa atenção para algo importante, ela frequentemente utiliza símbolos e coincidências para abrir nossos olhos. E quanto mais esses sinais aparecem, mais difícil se torna ignorá-los. Chega um momento em que a pessoa começa a se perguntar se existe uma razão para tudo isso, se existe um motivo para determinados sentimentos continuarem retornando, se existe uma explicação para o fato de alguém permanecer tão presente emocionalmente, mesmo após tanto tempo. Essas perguntas podem parecer simples, mas elas possuem o poder de transformar completamente a maneira como alguém enxerga a própria história. Porque toda mudança começa com uma pergunta que já não pode ser evitada. Talvez seja exatamente agora que essa pessoa esteja revisitando capítulos que acreditava encerrados. Talvez esteja olhando para o passado com uma maturidade que não possuía antes. Jung dizia que não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Isso significa que quando uma pessoa muda internamente, toda a interpretação da sua vida também muda. Aquilo que antes parecia um erro pode começar a parecer uma lição. Aquilo que parecia uma perda pode começar a parecer um chamado para crescimento. E aquilo que parecia distante pode voltar a parecer extraordinariamente importante. Essa é uma das razões pelas quais decisões emocionais profundas raramente acontecem de forma impulsiva. Elas são construídas lentamente, como uma ponte sendo erguida pedra por pedra. Cada reflexão adiciona uma nova peça. Cada lembrança acrescenta um novo significado.
Cada sentimento reconhecido fortalece a estrutura, até que chega o instante em que a ponte está pronta. E então a pessoa percebe que já não consegue permanecer parada no mesmo lugar. Precisa atravessar para o outro lado, precisa agir de acordo com aquilo que finalmente compreendeu. Mas existe algo ainda mais poderoso acontecendo nos bastidores desse processo. Algo que Jung considerava fundamental para qualquer transformação verdadeira: a integração. O momento em que partes fragmentadas da personalidade começam a se unir. Quando alguém para de lutar contra os próprios sentimentos e começa a aceitá-los, uma enorme quantidade de energia emocional é liberada, a confusão diminui, a clareza aumenta e aquilo que antes parecia impossível de entender passa a fazer sentido. Talvez essa pessoa esteja se aproximando exatamente desse momento de clareza. E quando a clareza finalmente chega, ela costuma trazer consigo uma percepção inevitável. A percepção de que algumas conexões não aparecem em nossa vida por acaso. Algumas surgem para ensinar, outras para transformar. E algumas surgem para revelar partes da nossa própria alma que jamais conheceríamos de outra forma. Quando alguém entende isso profundamente, uma decisão começa a tomar forma dentro do coração. Uma decisão silenciosa, poderosa e impossível de ser interrompida. E é justamente aí que a história começa a mudar. Talvez, depois de tudo o que ouvimos hoje, a pergunta mais importante não seja o que essa pessoa decidiu sobre você. Talvez a verdadeira pergunta seja o que essa conexão despertou dentro de você. Carl Jung nos ensinou que os encontros mais marcantes da vida raramente acontecem apenas para unir duas pessoas. Eles acontecem para revelar partes ocultas da alma, para iluminar caminhos internos que permaneceriam adormecidos sem aquela experiência. E talvez seja por isso que certas histórias continuam vivas dentro do coração mesmo quando o tempo passa. Não porque pertencem apenas ao passado, mas porque ainda carregam um significado que a alma reconhece como precioso. Ao longo desta jornada, vimos que os movimentos mais profundos acontecem em silêncio. Enquanto o mundo observa apenas aquilo que é visível, o inconsciente continua trabalhando nos bastidores, reorganizando sentimentos, transformando percepções e conduzindo cada pessoa para mais perto da própria verdade. Talvez essa pessoa esteja passando por esse processo. Talvez você também esteja, porque toda conexão verdadeiramente significativa deixa uma marca que vai além das circunstâncias. Ela se torna parte da história que estamos escrevendo dentro de nós mesmos. E quando uma alma desperta para uma verdade, dificilmente consegue voltar a dormir da mesma maneira. Existe algo profundamente libertador em compreender isso. Você não precisa controlar o tempo, não precisa forçar respostas, não precisa perseguir aquilo que está destinado a encontrar o seu caminho. Jung acreditava que a vida possui uma inteligência própria, uma força invisível que conduz cada indivíduo em direção às experiências necessárias para sua evolução. Quando você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a ouvir a voz da própria alma, descobre que algumas respostas chegam exatamente quando precisam chegar. Nem antes, nem depois, no momento certo. Por isso, antes de encerrar este vídeo, permita-se refletir sobre uma última ideia. E se aquilo que você chama de espera for, na verdade, preparação? E se os silêncios que tanto incomodam estiverem moldando algo que ainda não consegue enxergar? Talvez a maior transformação não esteja acontecendo na outra pessoa. Talvez esteja acontecendo dentro de você, porque no final, o maior presente de qualquer conexão não é apenas ser amado por alguém. É despertar para a versão mais verdadeira de si mesmo. E quando isso acontece, você nunca mais enxerga a vida com os mesmos olhos. E quero deixar uma última reflexão para ecoar dentro de você depois que este vídeo terminar.
Algumas pessoas entram em nossa vida para mudar nosso caminho, mas apenas as conexões mais profundas conseguem mudar quem nós somos. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu confio no tempo da minha alma. Também me conte de qual cidade você está assistindo. Deixe seu like para que mais pessoas encontrem esta mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisava ouvi-la e inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios da alma, dos relacionamentos e da sabedoria de Carl Jung. Talvez a próxima resposta que você procura esteja no próximo passo desta jornada.